Olá pessoal, vamos retornar para mais uma aula da nossa disciplina de eclesiologia. Então nós já falamos bastante coisa aqui acerca da eclesiologia, né? Lembrando que nós não vamos falar de todo o conteúdo da eclesiologia, mas destacar os principais pontos, porque nós estamos na disciplina 2, né? Eclesiologia 2, vocês já viram muita coisa na eclesiologia 1, e nós temos aqui focado principalmente no aspecto da natureza da igreja, também sobre a trajetória inicial da igreja, o governo, né, a forma de governo, o aspecto da membresia da igreja, no sentido do pertencer à igreja, o significado, a importância, também as disciplinas, a forma de aplicação da disciplina, a maneira de se tornar membro, de deixar de ser membro, também a forma de os direitos e deveres, né, que o membro tem em relação à igreja, e a igreja para com o seu membro, a forma de governo da igreja. Falamos sobre o culto da igreja, né, a relação da igreja e o culto, e nós vamos continuar agora falando acerca dos oficiais da igreja, e da mesma maneira como falamos também sobre as ordenanças que a igreja observa, que nós já mencionamos aqui, a ceia e o batismo, da mesma maneira nós temos dois oficiais reconhecidos pela Igreja Batista, são pastores e diáconos. Esses são os oficiais da igreja. A Igreja Batista não reconhece outros oficiais como sendo aplicáveis à igreja. A Igreja Batista não reconhece, por exemplo, a figura de apóstolos e bispos ou também presbíteros. E nós vamos ver que bispos e presbíteros são sinônimos ali para pastor, ou pastor sinônimos para estes. Nós vamos entender a relação desses termos, mas em relação à questão dos apóstolos, nós entendemos que nós não acreditamos na sucessão apostólica, porque nós entendemos que os apóstolos foram aqueles que foram chamados diretamente por Jesus, conviveram com Jesus, foram preparados diretamente por ele. E portanto, você não vê na história da igreja a repetição de apóstolos, à exceção daqueles que foram chamados por Jesus e aqueles que foram nomeados para substituir alguns dos apóstolos, como é o caso de Matias, na substituição ali de Judas. Fora esses, você não vai ter, em toda a história do primeiro século, segundo e dos séculos que se decorrem, líderes, pessoas intitulando-se apóstolos. Todos vão se intitular pastores, presbíteros, bispos, né, líderes da igreja, mas não apóstolos, ok? Então o apóstolo tem aquela figura, tem aquele papel de ser aquele que lançou o fundamento, como os profetas eram no Antigo Testamento. Você vai ver em Corinto, vai ver em Éfeso, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, salvo engano, nós vamos ver ali uma referência aos profetas e apóstolos, como aqueles que lançaram o fundamento, sobre fundamento este sobre o qual a igreja está estabelecida, tá certo? Então, em linhas gerais, ou de forma mais específica, nós temos dois oficiais na Igreja Batista, pastores e diáconos. E agora nós vamos ver aqui quem são essas figuras, esses oficiais da igreja. Vamos falar primeiramente sobre o ministério pastoral. E aí nós vamos falar bastante coisas aqui que vão te dar um norte sobre a importância do pastor na vida da igreja. Então, qual é o significado do termo pastor, né? Pastor tem sua origem no grego, e a palavra grega é poimen. Poimen tem o significado ali lato de proteger, e essa palavra é utilizada por 18 vezes no Novo Testamento. 8 vezes ela se refere ao pastor de ovelhas. 7 vezes se usa simbolicamente para referir-se a Jesus. Uma vez ela aparece para descrever
o nosso Senhor Jesus como o grande pastor de ovelhas, e uma vez assinala Jesus como pastor e bispo de nossas almas, lá em 1 de Pedro. Então, por 18 vezes o termo pastor vai ser empregado no Novo Testamento. E veja que sempre nessa ideia daquele que protege, daquele que apacenta, no sentido de trazer cuidado, proteção, segurança, trazer proteção ali à ovelha. Então, o termo pastor se utilizou descritivamente para designar os líderes da igreja primitiva. Possivelmente, pela primeira vez, foi empregado ali na igreja em Éfeso, ao final do primeiro século. Então, nós vamos ter aí essa possibilidade da primeira vez que foi utilizado o termo pastor, referindo-se ao líder da igreja, ali na igreja em Éfeso, pelo final do primeiro século. No Novo Testamento, a palavra está relacionada ao ministério pastoral, e o Novo Testamento usa diversas palavras para descrever a dimensão e a ocupação do ministério pastoral. Então temos palavras que vão ilustrar o ministério pastoral, referir-se ao exercício do líder que exerce essa pastoral, essa liderança da comunidade cristã, a Igreja de Cristo. E esses termos empregados no Novo Testamento são o termo episcopos, que é traduzido aí pelo termo bispos, né? Mas episcopos é a palavra que indica a ação de vigiar ou de superintender. Episcopos vai ter essa ideia de o bispo como um supervisor. É um termo grego e outras referências dessa palavra vão aparecer ali em Filipenses, em Timóteo, em Pedro e também no livro de Atos. E esse termo ele vai ser traduzido por bispado, por bispo, e fundamentalmente episcopos descreve o cuidado que se refere ou que se requer para o desenvolver do ministério pastoral. Então, em linhas gerais, normalmente o termo bispo ele estava mais relacionado desde ali dos livros do Novo Testamento, aquele líder que exercia uma supervisão sobre diversas comunidades. Então você tinha o bispo de Éfeso. No entanto, né, o bispo de Éfeso, nós temos ali João, foi pastor em Éfeso, e se ele recebeu em algum momento esse título de bispo ali, essa designação de bispo, é porque ele supervisionava diversas outras igrejas que haviam em Éfeso. Veja que Éfeso era uma das cidades maiores e mais importantes ali da Ásia naquele tempo. Então não havia apenas um grupo, uma igreja, haviam igrejas na cidade, grupos pequenos ou grupos menores que constituíam a igreja de Éfeso. E possivelmente haveria pastores sobre cada grupo deste, e um superintendente, alguém que supervisionava. A mesma coisa em Corinto, a mesma coisa em Jerusalém. Então o bispo tem esse sentido de aquele que vigia, supervisiona. Um outro termo é o termo presbíteros. Presbíteros é o termo que vai significar ancião, e tem uma ideia relacionada com aquele que aconselha. Normalmente era alguém mais experiente, por isso o termo ancião. Tem uma relação, portanto, com a ideia de, pela experiência, ser um conselheiro, e ele vai aparecer por 66 vezes no Novo Testamento. Então, esse termo é um termo interessante, porque ele vai ter essa ideia de um líder pastoral que aconselha, que orienta. E o terceiro termo é o poimen, que significa pastorear, apacentar ou guardar. Encontramos cerca de 29 referências no Novo Testamento. Então perceba que o termo que aparece pelo número maior de vezes vai ser
o termo presbíteros, porque acredita-se que as igrejas detinham diversos presbíteros, que eram aquelas pessoas experientes, experimentadas na fé e na vida, que serviam ali do cuidado também pastoral. E aí nós vamos ver algo interessante que vai nos ajudar a elucidar essa dúvida em relação aos termos. Será que podemos ter bispos? Será que podemos ter presbíteros ou apenas pastores? Um texto que nos ajuda a elucidar, e é a razão das igrejas batistas usarem, entenderem que o ofício ou o oficial pastor, ele detém o requisito ou compreende todo o exercício, o efetivo exercício da pastoral na igreja, e que não é necessário ter outros oficiais além dos pastores e diáconos, porque é uma questão de função e não de título ali propriamente, mas na verdade, como nós vimos na etimologia das palavras, havia apenas um oficial, o que mudava era a função deles, era o exercício da função. Então nós entendemos que pastores, presbíteros e bispos refere-se muitas vezes à mesma pessoa, mas os títulos diferentes referem-se à função que eles desempenhavam. O pastor, no desempenho da administração sobre diversas igrejas, esse pastor ele exerce um papel de bispo, enquanto conselheiro, quando ele está aconselhando, e até quando reunido com um grupo de líderes, exerce o papel de presbítero, de aconselhamento, de conselheiro, e no cuidado pastoral, no ensino e no apacentar das ovelhas, visitando uma ovelha, instruindo, discipulando uma ovelha, ele exerce um papel pastoral. Onde é que nós vemos isso e por que a Igreja Batista só tem a figura do pastor para esses três termos? Atos capítulo 20, o versículo de número 17 e o 28, basicamente, você pode ler depois na íntegra todo esse contexto aí, mas o apóstolo Paulo está ali na sua terceira viagem missionária, e ele, quando passa por Éfeso, ele está indo em direção a Roma, e ele passa por Éfeso, ele tem lá o sentimento de que ele não voltaria a ver aqueles irmãos. E ele, quando estava em Mileto, mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Veja, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para encontrar com ele ali na praia, porque ele estava de passagem. E quando eles ali chegam, eles têm um encontro muito emocionados, porque a sensação, o ambiente era muito triste, porque eles poderiam não se ver mais, eles tinham a sensação que não se veriam mais. Então é como que uma despedida. E Paulo pede que eles venham, e quando eles vêm, Paulo dá como que últimas instruções a eles. E nessas instruções nós vemos algo interessante. Paulo chama os presbíteros, e ele chama os presbíteros de bispos, chama eles de presbíteros, chama eles de pastores. Perceba no verso 28 a maneira como Paulo se refere a esses presbíteros de Éfeso. Ele diz ali, diz o texto: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Deixa eu colocar aqui o texto para que você leia. Então, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e disse a eles: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Observe aqui o seguinte: Paulo está se referindo àqueles irmãos, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele diz: cuidem de vocês e de todo o rebanho, linguagem pastoral, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu como bispos. Então veja, bispos, supervisor, aquele que supervisiona. E ele os constituiu bispos com a finalidade de pastorearem a igreja de Deus. Veja, pastorear é o exercício da pastoral, do ministério pastoral. O Senhor os constituiu bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue precioso. Então veja,
Paulo está se referindo ao mesmo grupo de líderes. É como se ele dissesse para mim: olha, o Emerson, você que é presbítero na igreja em Lucas, zele de você e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo te constituiu bispo para apacentar, pastorear o rebanho de Deus. Então ele vai mostrar o quê? Que esses termos, ele refere-se ao mesmo ofício, mas com o desempenho de funções distintas e diferentes, tá certo? Por isso meus amados, que para nós batistas, nós estamos muito bem resolvidos na nossa identidade denominacional e eclesiástica com relação a esses termos. Ser pastor, ser bispo, ser presbítero não é a questão importante. A questão importante é a função desempenhada. E o pastor de uma igreja como a minha, nós temos 3 congregações, além da igreja mãe. Então, quando eu tenho que lidar com as minhas congregações, com os pastores, os meus missionários diretos, eu exerço um papel de supervisor, eu exerço um papel de bispo. Quando eu tenho que reunir a liderança da igreja e ali exerço junto com eles um papel de presbítero, quando eu tenho que aconselhar alguém, também um papel de presbítero, exercendo o papel de conselheiro. E também quando eu prego, quando eu discipulo, quando eu preciso disciplinar alguém, quando eu preciso visitar, aconselhar alguém, eu também estou exercendo a pastoral, estou sendo ali um pastor. Espero que você esteja compreendendo e que isso resolva qualquer dilema que você tenha. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, vai dizer que ele constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, visando a edificação do corpo de Cristo. Então veja que ali a referência a pastores, a referência a apóstolos e profetas é uma recordação daquilo que ele diz lá no capítulo 2, verso 20, dizendo que o fundamento foi lançado por eles. Então Deus designou profetas, designou apóstolos que estabeleceram o fundamento da fé, a base da nossa doutrina, e constituiu evangelistas, constituiu pastores. E há ali o entendimento de que pastores e mestres refira-se à mesma pessoa. Ele instituiu evangelistas e pastores mestres. Ok? Por quê? Porque o termo mestres não vai aparecer novamente em outros contextos, somente mais uma referência ali em Corinto e relacionado também à figura do pastor. Então possivelmente diz respeito à mesma pessoa, o mesmo indivíduo no exercício da pastoral e do ensino. Então nós temos 2 oficiais, pastores e diáconos, e aqui nós estamos tratando do ministério pastoral. E um aspecto fundamental no ministério pastoral que nós vamos tratar agora é da sua chamada. A chamada ao ministério pastoral se pode discernir e reconhecer internamente e externamente. É um assunto muito importante quando eu converso com seminaristas, pessoas vocacionadas. Eu gosto muito de trabalhar esse conceito da chamada, porque isso é determinante para o sucesso do seu ministério. O ministério pastoral não se segue, não se ingressa como se escolhe determinada profissão. Ao contrário, é necessário ter uma convicção de chamada, de que eu ingressarei no ministério em razão de ter sido chamado por Deus, e eu ter essa convicção de que Deus me chamou, Deus me escolheu e me comissionou para exercer esse importante ministério, o ministério pastoral. E nesse sentido é importante que você compreenda que Deus te chamou e tenha isso claro. Deus te chamou verdadeiramente, quando foi, a razão, para quê, qual a finalidade do seu chamado. Por isso é que nós temos aí o entendimento de que o chamado do ministério se reconhece, se discerne internamente e externamente. A chamada interna, ela se dá pela convicção particular
produz aquele sentimento e aquela clareza individual produzida na pessoa e que desenvolve nela uma inquietação física e enérgica para participar do ministério de compartilhar a palavra. É aquela inquietude interior que o indivíduo tem no desejo de dedicar sua vida ao ministério, de pregar o evangelho. Como Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho, mas não apenas como um cristão, de uma maneira mais direta, com a vida toda dedicada. É preciso ter essa clareza, essa convicção de que você foi chamado para esse ministério específico, para investir a sua vida. O pastor, assim como o padre, o religioso de um modo geral, até interessante, eu sempre acho isso muito interessante, é que na legislação brasileira, a nossa profissão, no Código Brasileiro de Ocupações, ele é ministro de vida consagrada. Ele não está lá pastor ou padre ou pai de santo, está lá ministro de vida consagrada, por entender-se que mais do que uma profissão, o ministro religioso ele entra com a sua vida, ele dedica a sua vida para aquilo, por isso ele não recebe nem salário, ele recebe uma prebenda, que é um salário, no termo não é esse, mas é um pagamento para custear a sua subsistência. Não é um salário que o indivíduo recebe pelo seu trabalho prestado, mas é apenas um meio para a sua subsistência, né? E até o sentido literal de prebenda é pagamento por trabalho de pouco esforço. Eu não gosto muito dessa definição, mas a ideia é que é uma vida consagrada. Por isso o pastor, o ministro missionário também podemos incluir aqui, mas o pastor especificamente precisa ter muita clareza sobre a sua vocação, a sua chamada. Ele precisa ter essa convicção interior, para que aquilo que acontecer externamente não venha pôr em xeque, questionar, fazer com que ele questione a sua chamada, né? Será que foi Deus que me chamou mesmo? Ou fazer com que ele abandone o ministério mais cedo ou mais tarde. Quantas pessoas você conhece que começaram o ministério, ingressaram no ministério pastoral e abandonaram? Se abandonaram, muito provavelmente não tinham convicção plena da sua chamada. Mas a chamada também se percebe externamente. Externamente se reconhece por parte da igreja. A igreja local vai ver na sua vida se você tem esse chamado, você vai demonstrar isso e a igreja vai reconhecer. Mas também se reconhece pela família. A esposa, o esposo vai atestar. Não, eu vejo nele, vejo nela que verdadeiramente ele tem um chamado. A sua vida, as suas atitudes, o seu caráter aponta verdadeiramente para essa chamada de Deus. Os amigos também reconhecem, e por cumprir as exigências mencionadas lá em Timóteo, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o chamado tem a ver lá com o verbo chamar, que é um dos mais familiares, que aparecem, um termo dos mais familiares que aparecem usados em toda a Bíblia. E em sua variação de forma, este verbo aparece mencionado por 24 formas distintas no idioma hebraico e grego. E o verbo kalel, que significa chamar, aparece utilizado por cerca de 66 vezes em todas as suas variedades no Novo Testamento. O termo kalel é a palavra básica que inclui nome, direção, desígnio, convite, exigência legal. Então esses termos vão apontar para o sentido da chamada de Deus, né? Termos que vão apontar esse direcionamento, essa chamada, essa direção, esse convite, esse desígnio que Deus dá a um indivíduo chamado por ele para exercer o ministério. Então a chamada de Deus é uma chamada pessoal, é uma chamada seletiva, individual e exclusiva. Ela não pode ser feita a uma pessoa e atingir outra. Ela é individual, particular, exclusiva. Então, o ministério pastoral, meus queridos, ele é preenchido por alguns requisitos. Há alguns requisitos necessários ao ministério pastoral. E quais são esses requisitos? Nós temos algumas
passagem no Novo Testamento que traz para nós algumas listagens desses requisitos necessários ao pastor. E essas listas estão descritas ali em 1 Timóteo capítulo 3, também em Tito capítulo 1, também em 2 Timóteo capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 5. E basicamente essas passagens descrevem e examinam o caráter do pastor, ou o caráter do candidato ao pastorado, a convicção desse indivíduo para o exercício do ministério, a sua capacidade para exercer o ministério, e vão descrever também o compromisso dele com o ministério. Então observe que essas 4 listas de requisitos para o ministério pastoral, elas vão apontar nessa direção, vão aferir, atestar qual é o caráter desse indivíduo, qual é a convicção que esse indivíduo tem, a capacidade e o compromisso que ele está demonstrando para o ministério. Então é como um crivo que nós precisamos submeter a nossa própria vida e a vida daquele que deseja servir no ministério pastoral. Por isso que um concílio de consagração ao ministério pastoral, ele procura aferir não somente o conhecimento teológico, eclesiológico, mas também a chamada do indivíduo, procura atestar e aferir também as suas convicções e o seu caráter, né? A sua ética e a sua moral. Ok? Então, o que essas listas trazem em comum? Quais são os requisitos que elas nos apresentam? Então, basicamente, essas passagens vão trazer para nós os seguintes requisitos. Veja aí, os requisitos: primeiro, irrepreensível. É necessário que o pastor seja irrepreensível. Significa estar livre de qualquer ofensa que possa ofuscar o caráter ou a sua conduta. Além disso, ele precisa ser marido de uma só mulher. Então, o apóstolo Paulo, a primeira área onde o ministro deve ser irrepreensível é na relação marital, sexual, a relação conjugal. Então observe a sequência, a ênfase deste requisito nas outras passagens, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Então os diáconos, da mesma maneira, sejam maridos de uma só mulher. Então nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido. E é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, lá em Tito. Então a preocupação de Paulo tem a ver com o caráter moral do pastor, a conduta moral do indivíduo. E por isso, marido de uma só mulher é para que ele tenha sua conduta moral familiar e sexual aprovada perante a congregação e a sua comunidade. E terceiro requisito é que ele seja sóbrio. Isso implica, portanto, ter domínio e controle de si mesmo, possuir equilíbrio para discernir e julgar. Paulo adverte isto para evitar o perigo de qualquer desordem pessoal que afete a conduta do indivíduo. Então ele precisa ser sóbrio, ter um controle de si, também para discernir uma pessoa estável emocionalmente e espiritualmente. Então é aquela pessoa que mantém um controle, uma sanidade mental e emocional estável, né? Por isso tem uma relação também com o álcool, né? Manter-se sóbrio. E por isso o outro requisito que vai vir vai ser lá à frente o moderado. Mas ele precisa ser prudente também. Indica também domínio próprio quanto a julgar e a ser discreto. Ser prudente significa ser sensível e capaz de manter o objetivo e a perspectiva quando se enfrentam os problemas e os desacordos. Ele precisa ser moderado, tem a ver com respeito no proceder e na forma de comportar-se do indivíduo. Ele precisa ser hospitaleiro. A hospitalidade é uma expressão evidente, visível e tangível do amor e vida familiar do ministro. No Novo Testamento,
o Novo Testamento exorta os líderes da igreja a serem hospitaleiros. Os pastores e ministros da igreja primitiva aceitaram esse desafio. Então, quando a gente lê outras passagens, nós vamos ver que ser hospitaleiro é ser uma pessoa receptiva, que receba bem. Não significa você encher a sua casa de pessoas, mas significa receber bem as pessoas, acolher os irmãos, outros pastores de uma maneira positiva, tratando-os bem, né? E ser aquela pessoa que abre a sua vida para acolher o indivíduo, tá ok? Então isso é importante, nós sermos aí hospitaleiros. Também apto para ensinar, então precisa manejar bem a palavra para que possa ensinar, tanto num caráter aprovado como no conhecimento. Nós temos que considerar 3 aspectos ou ingredientes necessários para o desempenho do ensino, que é o conhecimento das Escrituras, capacidade para ensinar e capacidade para comunicar. Eu preciso comunicar bem e eu preciso ter um conhecimento das Escrituras que me capacite a ensinar e fazer-me entendido por aquele que recebe o ensino. Também não dado ao vinho. Então a linguagem do apóstolo Paulo adverte sobre o perigo do consumo de bebidas fortes. O pastor, como líder espiritual, deve conservar-se dono de si e não viciado ao álcool, ok? Não briguento. A palavra descreve uma pessoa dominada por um mau temperamento, irritável, fora de controle. Infelizmente eu conheço pastores que esqueceram desse requisito. São briguentos, gostam de uma confusão, são facilmente irritáveis, querem ser donos da razão e encontram muitos problemas com isso, né? E o pastor precisa ser uma pessoa branda, uma pessoa que tenha esse controle, dominada de si e não irritável. Tem que ter um ânimo longo, né? Ser longânima, ser uma pessoa que controle-se mesmo diante das afrontas, porque nós pastores precisamos ser um diferencial, ser o fiel da balança da igreja, precisa ser aqueles que mostram uma conduta diferente, entendeu? Mesmo em momentos de injustiça. Por isso a maturidade cristã precisa ser algo presente na vida de um pastor. Ele precisa ter esse temperamento aprovado, ok? Não briguento, ele também não pode ser, né, briguento, que vai nessa linha aí, né, e não ganancioso. Observe as seguintes citações aí, né, 1 Pedro, Tito, Timóteo. Você pode ler essas citações e vão mostrar da importância de você não ter apego aos bens materiais. O ministro que serve como pastor não deve descuidar o rebanho por ganância desonesta. Ele não deve colocar o ganho, o dinheiro, a vida material em primeiro lugar. Ele precisa cuidar sim da sua família, ter um sustento digno. A Bíblia vai dizer lá em Timóteo, Paulo vai dizer que o ministro que dedica a sua vida, especialmente aquele que dedica a vida na pregação do Evangelho, é digno do salário e de salário até em dobro. Portanto, é digno do seu salário. A questão não é a nossa dignidade, a questão é o meu coração, o apego a este bem material. E esta é uma questão importante, porque o amor ao dinheiro vai ser um mal para todos, especialmente para o pastor. Então ele não pode ser ganancioso, ele precisa ter uma vida controlada, estável, modesta até dentro do possível, mas digna, que trate bem a sua família, dê dignidade à sua esposa, aos seus filhos, para que seus filhos possam sim ter uma boa educação, possam ter um conforto, mas nós não podemos ser movidos pela ganância pessoal, ok? Também precisa ser amável. A palavra descreve um caráter agradável, doce, pacífico, que no grego significa ali, descreve uma conduta de pacifista, aquele que promove a paz, e também descreve um outro requisito, que é o de ser não avarento. Refere-se ao desejo, à ânsia, à afra pelas riquezas, né, como falamos aqui da ganância. Então ele não pode ser avarento também. Ele não pode e não deve ser alguém que não administre bem a sua casa.
Um requisito muito conhecido é que governe bem sua própria casa, que tenha os seus filhos em sujeição. Então, governar bem o lar inclui tanto a esposa como os filhos e a casa. Nós temos que levar em conta que a menção dos filhos no versículo 4 se refere especialmente aos filhos que estejam debaixo do cuidado do pastor em casa. Os filhos, crianças, juniores, adolescentes, e não aos filhos adultos, né? Mas que isso é uma referência especialmente aos filhos que estão na nossa casa debaixo da nossa autoridade. Nestes e sobre estes, o pastor precisa exercer domínio, controlar, governar bem a sua casa, tanto nas questões das finanças quanto na questão da educação, né? A família pastoral precisa ser um exemplo. Não precisamos colocar e não devemos colocar nenhum peso demasiado sobre a vida dos filhos do pastor, da esposa do pastor. No entanto, a nossa família, ela precisa ser um exemplo de vida cristã a ser seguida, né? Enquanto exemplo, até os nossos defeitos precisam ser visíveis, mas esses defeitos precisam estar dentro de um limite, de não escandalizar a igreja, né? Ou os de fora, ok? Então é importante observarmos isso. Também é importante não ser neófito. As escrituras proíbem radicalmente que um novo convertido, uma pessoa não experimentada no evangelho, que ela seja consagrada ao ministério pastoral, na posição de pastor, porque o novo crente recém se inicia na fé e não está preparado para enfrentar tantos dilemas, tantas lutas que o ministério vai trazer. Então ele precisa ser experimentado, alguém que tenha uma caminhada na fé, conheça o que é a vida cristã, os dilemas da igreja, para que ele possa investir na vida de outras pessoas. Aqueles que rapidamente ingressam no ministério pastoral, quebrando esse requisito, não vão longe, se frustram muito rapidamente. Então, se algum novo convertido demonstra uma chamada para o ministério pastoral, é necessário que ele sirva antes na igreja, que ele seja experimentado na igreja, em ministérios, em funções na igreja, para que ele possa ser moldado, né? Pré-preparado para ser enviado então ao ministério. Só então, quando ele já tiver uma caminhada maior, ele possa então ser separado para esse ministério tão honroso que é. E que tenha um bom testemunho. Então, o ministro que serve na qualidade de pastor deve gozar de boa reputação. Não pode ser aquele que causa escândalo quando alguém, né, descobre fulano é pastor. Meu Deus, não imaginava que ele era pastor, com uma vida toda torta daquela, não é? Então nós precisamos zelar pelo testemunho, ok? Pela figura da liderança que exercemos como pastores, líderes da igreja. Então esses são requisitos essenciais, fundamentais a um pastor, aquele que aspira o ministério pastoral. Além dos requisitos do ministério pastoral, é importante nós vermos algumas preocupações que o pastor deve ter. E dentro dessas preocupações, ele precisa estar preocupado com a sua educação. Então, o pastor precisa estar preocupado com a sua conduta, diz respeito à sua reputação, mas o pastor precisa estar preocupado também com a sua educação, né? Com a maneira como ele vai tratar as pessoas, a sua moral e o trato com o outro. Mas também a educação no sentido intelectual, acadêmico. Um pastor, meus queridos, precisa estudar e ele precisa estar dedicado ao estudo constantemente. Então nós vamos ver esse tópico aqui que é muito importante. O pastor precisa se dedicar ao estudo e ao treinamento ministerial. Um dos propósitos determinantes do treinamento e preparação acadêmica do pregador é a de expressar conceitos coerentes e perfeitamente assimiláveis. Então veja, nós vivemos num tempo em que cada vez mais as populações estão tendo boa educação, estão cursando, por exemplo, uma universidade, um mestrado, um doutorado, ou mesmo que não sigam uma vida acadêmica, se tornem apenas profissionais ali, que tenham um ensino médio, que tenham uma faculdade, mas nós temos pessoas ali que têm se dedicado à leitura, que têm se dedicado ao estudo, falam bem,
né, leem muito, e o pastor não pode ficar aquém destes, ele não pode ficar para trás, ele precisa comunicar muito bem, numa linguagem que possa falar tanto com um doutor, como com um pedreiro, analfabeto, semi-analfabeto. Ele precisa comunicar bem a mensagem do Evangelho, com argumentos lógicos, com argumentos que sejam bem consistentes, e não cheio de achismos, né, e infundáveis. Então esse aspecto da necessidade da preparação educacional do pastor é fundamental. Há pessoas que acreditam que o pastor não precisa de estudo, não precisa fazer seminário, basta impor as mãos e consagrar. Deus é quem capacita, e com certeza Deus capacita. Mas Deus não vai capacitar com aquilo que eu tenho que buscar. Há capacidades que dependem de mim, e eu preciso me dedicar a isso, como por exemplo ter uma boa leitura, ter uma boa capacidade de interpretação das escrituras, né? Ter outras referências exige de mim. Isso é uma exigência a mim como pastor, como teólogo, como alguém que está dedicado ao ministério. Então, quais são os benefícios da educação e do treinamento pastoral? Isso vai permitir que o ministro saiba tratar adequadamente com a administração da congregação. Então, o pastor precisará ter um conhecimento ali básico, que seja mais consistente, de contabilidade, de estratégias de administração, de finanças e de gestão, para que ele possa administrar a igreja e a congregação bem. Ele precisa também, né, reforçar o entendimento do ministério, que é o ministério, adestrará o ministro para reconhecer as suas áreas de responsabilidades ministeriais, ajudará o ministro a balancear seu tempo para cumprir as suas responsabilidades familiares, então vai dar equilíbrio ali, né, na administração do tempo. O ministro melhorará a sua amizade e o trato com os membros da igreja, a vizinhança do bairro onde se desenvolve profissionalmente. Ampliará a capacidade do ministro lidar com os diversos aspectos do ministério eclesiástico. Permitirá que o ministro saiba comunicar efetiva e adequadamente na área de ensino e da pregação. Para conseguir isso, se requer que o pregador saiba escolher o seu material cuidadosamente, de modo que seja um material interessante, informativo, apropriado, convincente e consistente. É muito bom e efetivo que o pastor, como expositor bíblico, se discipline com o estudo da sua mensagem. O treinamento é um fator importante para o ministério pastoral, especialmente na área da pregação. Então, se o pastor deseja causar impacto na apresentação da sua mensagem, ele deve cuidar da sua educação. Então, ler outros livros, né, aprender muito bem a língua portuguesa para que ele possa comunicar bem, falar bem, ter uma melhor oratória, poder comunicar melhor com o seu público. Então, o estudo da língua portuguesa, da boa escrita, da gramática, corrigir termos, né? Nós falamos aqui da membresia, é muito comum você ver pastores, líderes de igreja falando que a irmã é membra da igreja. E não existe membra, ela é membro da igreja. Que o pastor um pastor é mais estudado, o outro tem menos oportunidade de estudo. Então veja, são vícios que no popular as pessoas dizem, mas são expressões que a um pastor que estudou, que está numa posição de liderança, não cai bem ao ouvido, especialmente de pessoas mais cultas. Então veja, eu sou da opinião que por mais que eu tenha um alto nível de estudo como pastor, eu posso ser um pastor que tenha um doutorado, um PhD, mas a minha comunicação precisa ser de uma maneira formal, a ponto de ser compreendido por aquele que tem uma educação igual à minha, como por aquele que não tem educação alguma. Mas a gramática, o formalismo do uso das palavras, para ter uma boa escrita e uma boa oratória que transmita adequadamente a mensagem, isso transmite autoridade à minha palavra.
Isso transmite credibilidade àquilo que eu estou dizendo. Então é importante que nós, como pastores, nos dediquemos a ter um aperfeiçoamento da nossa linguagem, da maneira de nós expormos as nossas ideias e nos prepararmos melhor. Pedirmos que pessoas nos auxiliem para que nós possamos ter uma melhora na nossa fala. Então, ou seja, peça que a sua esposa avalie a maneira que você está falando, peça que algum irmão que tenha condições de te ajudar possa te corrigir, possa te ajudar. Perceba que muito daquilo que eu pude corrigir na minha vida até aqui, principalmente de palavras que eu usava de forma errada, que eu falava erroneamente, só foram corrigidos porque eu fui confrontado. A minha esposa, algumas pessoas próximas que eu perguntava, dava liberdade, me falavam e ali eu podia corrigir. Então, se você não fizer isso, dificilmente você vai corrigir, especialmente naquilo que você já está viciado em falar, e falar errado. Então, isso tem a ver com a nossa preparação. Você corrige isso estudando, você corrige isso fazendo uma autocrítica e uma autoavaliação e pedindo que pessoas te ajudem, e você corrige isso também através da leitura, da dedicação a uma melhor capacitação e qualificação. Então a preparação do pastor também vai se dar teologicamente, como também em outros campos. E a preparação teológica ajudará o pastor como expositor em áreas, como o controle das emoções, o cuidado da sua dicção, serenidade, o domínio, a habilidade. Então nós vivemos numa época de oportunidades para ampliar e progredir no campo da preparação acadêmica. Hoje, você não precisa sair de onde você está para ir para uma grande capital, para uma grande cidade para estudar. O pastor que está no interior hoje, ele não precisa sair dali e ir para a grande cidade. Ele pode permanecer ali e ter a oportunidade de fazer uma faculdade, além do seu seminário. Ele pode fazer uma outra faculdade, ele pode fazer um curso, uma pós-graduação, ele pode fazer um mestrado, sem necessariamente ter que mudar daquela cidade, à distância, indo algumas vezes no ano. Então não é desculpa. Além disso, da formação formal, ele poderá fazer ali cursos pela internet, cursos à distância. Ele pode participar de congressos pela internet, sem a necessidade de ter despesa de passagem, de inscrição, de um alto custo para participar de um evento. Então, veja, hoje nós vivemos numa época de grandes acessos, de grandes possibilidades. Não faz quem não quer, não participa quem não quer. Não há desculpa. A desculpa será sempre a preguiça, o relaxo, a falta de interesse, a falta de dedicação. Hoje nós temos oportunidade de fazer isso. Um exemplo particular, se eu posso dar, eu concluí agora recentemente, morando aqui no interior do Mato Grosso, concluí 2 pós-graduações em teologia, estando a 400 quilômetros praticamente da capital. Fiz essas 2 pós na Faculdade Batista lá do Paraná. Então veja, usando o recurso da internet, pagando apenas a mensalidade. Então não é desculpa para que o indivíduo não estude hoje, não há desculpa para que você não se aperfeiçoe no ministério. E é necessário que essa educação, capacitação possa ser constante na vida do ministério, tá bom? Na vida do ministro, para que ele possa ter um melhor desempenho no seu ministério. Então, nesse sentido, nós temos algumas responsabilidades do ministro. E de forma geral, o ministro tem responsabilidades diretas com a sua família. A primeira responsabilidade que o ministro tem é com a sua família. Um ministro que não pastoreia, que não cuida da sua família, fracassará em sua efetividade, credibilidade para guiar a sua congregação. Então, algumas medidas a tomar para ajudar você nesse assunto de cuidado com a sua família. Então, algumas questões práticas para que eu possa exercer essa responsabilidade com a minha família são, por exemplo, questões simples como, depois de terminar as atividades do dia, na igreja, no cuidado da congregação, trate de chegar à sua casa com uma boa atitude,
Então talvez você passou por problemas lá no ministério, lá em alguma visita, ou com a liderança da igreja. Quando chegar em casa, eu preciso chegar ali com uma boa atitude e não trazendo aqueles problemas. Evite levar à sua casa os problemas com os quais tratou no seu escritório, no seu gabinete, no gabinete pastoral. Por isso meus queridos, aqui eu quero abrir um parêntese que tem tudo a ver com esse tópico, em dizer que no ministério pastoral, nós estamos falando de eclesiologia, a igreja precisa ter a preocupação de que o pastor tenha o seu espaço, o seu escritório, para que o pastor possa ali fazer o seu aconselhamento, para que o pastor possa ter o seu tempo de dedicação ao estudo, de preparo da sua mensagem na igreja, e não na sua casa. Na sua casa, eu tenho na minha casa o meu escritório, para que eu possa ali fazer as minhas tarefas em casa, mas na igreja é o lugar de aconselhamento, a igreja é o lugar de você reunir a liderança da sua igreja, é na igreja que você precisa tratar alguma questão disciplinar com o membro, é ali na igreja que você deve também ter um lugar reservado para o seu estudo, até para o tempo de oração do pastor, para estudo, preparação dos seus estudos, mensagens. A igreja precisa ter essa preocupação de ter esse espaço ali preparado para que ele possa se dedicar ali ao estudo, e ao sair dali, ele vá para casa e não leve os problemas fiquem ali. Ao sair, você enfrentou muitos problemas, ao sair tenha um tempo de oração e derrame tudo aquilo diante do Senhor e vá para casa com uma boa atitude. Chega em casa com um sorriso no rosto, abraçando a esposa, os filhos, para ter um tempo agradável, né? Nós temos que nos policiar disso. Também aproveite os bons momentos com a sua família, evite que outras ocupações o impeçam de recriar-se com a sua família. Então é ter um tempo de qualidade com a esposa, com os filhos. Determine um dia da semana para dedicar-se à sua família, né? Ter aquela folga, aquele dia de folga, para estar com a família, estar desvencilhado ali de ocupações eclesiásticas, porque veja bem, a agenda do pastor precisa ser muito bem preparada, porque no ministério pastoral ele detém algumas características diferentes de um profissional comum. A vida do pastor é um ministro de vida consagrada. O pastor ele exerce o ministério de tempo integral. Então, pela madrugada toca o telefone por uma emergência pastoral e o pastor terá que ali, em muitos casos, atender. Ele não encerra o expediente às 5 da tarde, às 6 da tarde e vai embora para casa e só volta no outro dia às 8. Então ele trabalha até às 5 e às vezes à noite ele tem um culto a realizar, ele tem uma visita a fazer com a sua família. Por isso é que é necessária a disciplina para nossa agenda estar muito bem organizada e termos ali pelo menos um dia de folga semanal, um tempo onde você possa dedicar-se integralmente ao seu descanso e à sua família. Mas além disso também de ter um controle de tempo. Eu não posso ser aquele que tenha 20 horas de trabalho por dia. Eu preciso ter um horário de encerrar o meu expediente formal e ir para casa, estar com a família, com os filhos. Surgiu alguma emergência, eu vou atender, mas eu preciso ter uma disciplina, né? E por isso eu preciso determinar esse dia de folga e preciso dedicar-me também tendo tempo para estar com a esposa, pensar em alguns momentos de criar um bom ambiente para dialogar e conviver com a esposa, com os filhos, cultivar a devoção familiar cada dia, tempo de culto familiar. Cada família deve utilizar o método que produza melhor resultado, né, para esse tempo com Deus, mas também dedique tempo às crianças, pratique algum esporte, né, acompanhe os seus filhos em eventos de importância para eles na escola, no retiro, no congresso, e tenha tempo com os filhos. Então, a família é o nosso primeiro ministério. A nossa esposa é a nossa primeira ovelha e os filhos são nossas ovelhas prioritárias. Por isso, governe bem a sua casa, assuma essa responsabilidade com a sua família, ok? Além disso, temos a responsabilidade também com a vida devocional do ministro. O devocional tem a ver com a relação pessoal e íntima do pastor na vida privada. É aquele tempo de oração que você tem com Deus, diário, pessoal, aquele tempo de estudo
e devocional de leitura da palavra pessoal, não para preparar o seu sermão, não para preparar um estudo, mas o seu tempo pessoal, sua leitura bíblica, o seu relacionamento pessoal com Deus e até o seu tempo de culto, porque nós pastores, no efetivo exercício, preocupações de preparação do culto, muitas vezes não cultuamos com a mesma liberdade e a mesma entrega que aquele membro que veio só para assistir o culto, participar do culto. Então nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida devocional, ok? Além disso, meus amados, o pastor precisa ter ali um cuidado especial com a pregação. Veja que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira vai dizer em relação à pregação ao ministério da palavra: todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão e para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Entretanto, Deus escolhe, chama e prepara certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. O pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. Cabe-lhe missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão supremo. A obra de porta-voz de Deus tem finalidade dupla: a de proclamar as boas novas aos perdidos e a de apacentar os salvos. Quando um homem convertido dá evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e dele possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras Sagradas para o exercício do ministério, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo formal e publicamente em reconhecimento da vocação divina já existente e verificada em sua experiência cristã. Veja que aqui é bem o tópico que nós falamos aqui anteriormente, nos requisitos, para o exercício pastoral e da chamada. Este ato solene de consagração é consumado quando os membros de um presbitério ou concílio de pastores, convocado pela igreja, impõem mãos sobre o vocacionado. O ministro da palavra deve dedicar-se totalmente à obra para a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. O pregador do evangelho deve viver do evangelho, e às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequada e dignamente seus pastores. Então perceba, meus amados, que esse tópico da nossa declaração doutrinária, no tópico que fala sobre o ministério da palavra, ele está aqui repleto de verdades fundamentais e necessárias à igreja, ok? Então veja que, falando da importância do ministério pastoral e da pregação da palavra, a principal tarefa do pastor é a de pregar a palavra, ensinar o evangelho e trazer ensino à congregação. Por isso é que há alguns ingredientes essenciais à pregação bíblica, é que normalmente os pastores eficientes na pregação se caracterizam pelo seguinte: pregam biblicamente, pregam em termos que as pessoas possam entender, e o púlpito se caracteriza pela frescura da mensagem, uma mensagem recente, preparada, trabalhada pelo pastor. E também apresentam mensagens práticas e relevantes com exemplos do viver diário, transmitem mensagens que produzem entusiasmo na congregação, apresentam mensagens que produzem decisões sólidas, diárias, constantes, para a vida diária do indivíduo. Então a pregação da palavra, meus amados, ela tem uma demanda importante, que nós vivemos em tempos em que muitos púlpitos carecem da autoridade devido a várias razões, Há um descuido do pastor em dar importância à exposição da palavra, a apatia e indiferença à palavra em si,
a falta de disciplina na elaboração de sermões contemporâneos e efetivos, e um desinteresse em cultivar um método de exposição sistemático da palavra. Então, por isso é necessário que a exposição da palavra de Deus no ministério da pastoral seja algo feito com muita dedicação. Então, hoje em dia, se demanda a renovação zelosa da boa exposição, da boa pregação. As congregações de hoje clamam por um avivamento espiritual, mas esse avivamento espiritual não se fará senão pela pregação fiel das Escrituras Sagradas. Por isso, expor a palavra de Deus com clareza e precisão é o que vai trazer esse avivamento à vida da igreja, é o que se espera para o nosso tempo. É necessário haver um reavivamento na pregação expositiva. Porque o que significa, meus amados, a pregação? Qual o significado da pregação para mim e para a igreja? O propósito da pregação basicamente é transformar vidas, porque o propósito da Bíblia é esse. Então a palavra pregação, utilizada ali no Novo Testamento, tem a ideia e vai enfatizar o conteúdo que se prega. Basicamente é a ideia de proclamar. Pregar é anunciar, é proclamar, é o querigma, é enfatizar o conteúdo anunciado, né? Pregar é simplesmente falar, e nesse sentido que a palavra pregar vai ser utilizada no Novo Testamento, de anunciar, de falar, entregar uma mensagem, proclamar a mensagem do Evangelho. Não é qualquer palavra, não é qualquer mensagem, mas é a mensagem do Evangelho. Então perceba, meus amados, que o ministro, nesse sentido, ele precisa pregar a palavra fielmente. E existem vários métodos de pregação, vários estilos de pregação. Mas qual é o método dos pregadores bíblicos? O método dos pregadores bíblicos é, sem dúvida, a chamada pregação expositiva. E por que ela é tão importante? E antes de concluirmos, eu quero falar disso. Por que a pregação expositiva é tão importante? A pregação expositiva, ela deve ser motivo de prioridade por parte dos pastores. Para alguns, a pregação expositiva significa que a luz de qualquer sermão obtém-se diretamente de uma passagem da Bíblia, geralmente de mais de 3 versículos consecutivos. Alguns acham que simplesmente pregação expositiva é quando você prega em mais de 3 versículos específicos. Porque, só para ficar mais claro, talvez você não tenha feito homilética ainda, mas você tem sermões expositivos, que eu vou explicar aqui, sermões temáticos, sermões textuais. Você prega sobre um texto delimitado e depois no outro sermão você vai para outro texto. Você tem o tema é que norteia a sua mensagem, então você escolhe um tema e vai usar textos bíblicos para fundamentar aquele sermão. E o sermão expositivo, que vai dar um tratamento consecutivo aplicado a um livro, a uma passagem extensa das Escrituras, na qual o pregador se concentra de coração e de mente. Então essa é a definição da pregação expositiva. O sermão expositivo consiste em apresentar uma passagem das Escrituras, expondo, aplicando e persuadindo o ouvinte a partir daquela mensagem. Robinson, ele escreve sobre isso dizendo o seguinte: a pregação de um conceito bíblico depende do estudo gramatical histórico de certa passagem, dentro do seu contexto, e que o Espírito Santo provavelmente faz da passagem uma parte vital na pessoa do pregador, e que através do pregador o aplica acertadamente na experiência da congregação. Então este conceito estabelece a prioridade por parte do pastor, não só de disciplinar-se no método de elaborar o sermão expositivo, senão na necessidade vital de depender do Espírito Santo. Então, o que constitui fundamentalmente o sermão expositivo? Aí o Robinson, ele amplia
e sustenta que a passagem governa o sermão. Então eu me proponho a pregar a palavra de Deus, e eu começo a pregar, por exemplo, o Evangelho de Marcos, e eu vou pregar o capítulo 1 e vou falando de cada versículo. Eu não vou escolher quais versículos ou qual texto, mas o texto governa, a Bíblia governa. O expositor comunica um conceito, o conceito se origina do texto, o conceito é aplicado à vida e à experiência do expositor ou da congregação, e o conceito é aplicado à vida dos ouvintes, da congregação. Então, o sermão expositivo, ele parte das Escrituras. Então perceba que nas aulas de homiléticas que você talvez teve ou terá, você vai certamente se aprofundar nesse assunto, e eu quero aqui, só para finalizar a nossa aula, falar das vantagens do sermão expositivo. Aí você tem um outro material que vai nos apresentar sobre o processo, como é que se dá esse processo de formação, a estrutura básica do sermão expositivo, mas eu quero me ater apenas aqui sobre as vantagens do sermão expositivo. Primeiro, ele redescobre a Bíblia. O sermão expositivo nos faz ver a Bíblia como um todo. Cada vez mais que você prega sobre a Bíblia e expositivamente pela Bíblia, a sua congregação começa a ter uma visão mais ampla das Escrituras. Então ela faz com que você propriamente redescubra a Bíblia como a congregação. Oferece maior crescimento no conhecimento da palavra. Não conhecimentos isolados, mas as pessoas começam a entender melhor a verdade de Deus. Salva o pregador de cair na rotina semanal, ajuda o pregador a expor temas interessantes. Então, perceba que se você não prega expositivamente, dificilmente você vai falar sobre divórcio, homossexualidade, mas quando você prega expositivamente, você vai chegar em textos que vão falar desse assunto. E como você está comprometido em expor as Escrituras, você terá que falar sobre aquele assunto, Ajuda o pregador a expor mais temas interessantes, desperta interesse no estudo das Escrituras por parte da congregação, alimenta a congregação e o pregador, especializa-se em tratar de toda a Bíblia e não em uma parte, ou de pregar apenas dos versículos que você mais tenha familiaridade, ou textos que você tenha mais simpatia. Trata problemas existentes, livra o pastor do desespero semanal do que pregar, porque ele está pregando expositivamente, ele já sabe o que vai pregar nas próximas semanas. Livra o pastor de cair em heresias, porque ele vai estudar a Bíblia, vai interpretar a Bíblia, produz lealdade à Bíblia, dá significado à palavra de Deus, os recursos se fazem inesgotáveis. Então há uma série de outras vantagens e benefícios por se pregar expositivamente, ok? Então, meus queridos, eu espero que você tenha compreendido aí a dimensão, a seriedade e a preciosidade do pastor à frente de uma igreja, do que é o ministério pastoral. Na próxima aula nós vamos entender aí o aspecto também relacionado ao ministério pastoral do pastor enquanto mestre e o pastor também enquanto conselheiro, ok? Então até o nosso próximo encontro, quando nós vamos aqui dar continuidade ao assunto do ministério pastoral, ok? Fique com Deus, até mais.